Eu precisaria conversar com você um tema que hoje em dia é muito estudado em desenvolvimento infantil, em neurodesenvolvimento infantil, em neuropsicologia, em neurofisiologia. Até bem pouco tempo atrás a gente via os aspectos que modificavam o comportamento das pessoas de uma maneira emocional e psíquica, e a gente nem sempre tinha comprovações importantes, físicas e biológicas do que está acontecendo com o corpo das pessoas. Recentemente apareceram alguns trabalhos muito importantes falando do papel dos sofrimentos emocionais no cérebro e o que acontece com o cérebro das pessoas que passam problemas, sejam sofrimentos físicos, sofrimentos emocionais, perda de parentes, perda de pessoas muito queridas, maltratos, abandono, não atendimento, bebês que choram, que antigamente as pessoas diziam, não, deixa chorar que ele aprende, que a gente sabe que hoje não se faz isso, eles precisam ser acalentados, cuidados afetivamente, eles precisam realmente de atenção. O que a gente está hoje sabendo? Quando uma criança, nas primeiros meses de vida, ou até intraútero e sobretudo nos primeiros anos, sofre algum tipo de frustração grave e fica ansiosa e se estressa, se esse estresse não é rapidamente atendido, por exemplo, caiu, bateu a cabeça, chorou, você vai lá, pega ela no colo, ajuda, tal, ela fica mais tranquilinha e sabe que foi atendida. Mas caiu, bateu a cabeça, alguém fala, não, deixa pra lá, deixa chorar que ele aprende, tal, tal. O que acontece? Isso pode fazer com que esse estresse, esse sofrimento, não seja rapidamente resolvido e ele se cronifica. Se isso se repete com frequência e a vida que a criança leva é muito ruim, a gente começa a ter um estresse crônico e a gente evolui para uma coisa que hoje se chama de estresse tóxico precoce. O que é isso? Quando você sofre, tem angústia, se assusta, tem algum problema, você tem uma resposta corporal. É por isso que quando você tem um susto, você se mexe muito, fica atento, a midrias, o olho abre, você tem taquicardia, você se prepara para a luta, para se defender, ou para fugir, ou para correr. O estresse agudo nos animais mamíferos, em todos os animais, tem duas finalidades. Ou você vai partir para a briga e enfrentar, ou você vai fugir. E para isso, você muda o teu corpo. Uma glândula chamada suprarrenal, que se chama suprarrenal, que está em cima do rim, que produz hormônios fundamentais. Um deles é a adrenalina, né? Que todo mundo, vamos adrenalina. A adrenalina é um hormônio que quando você se assusta, ou quando você é maltratado, ou quando você sofre, ou quando você se estressa, ela é produzida. Um outro hormônio também da suprarrenal é o cortisol, é um corticoide. O cérebro, quando tem esse sofrimento, ele emite um impulso, essa glândula produz adrenalina, produz cortisol e essas substâncias entram no sangue circulante. A gente sabe que o cérebro ele é muito atraente para esse tipo de substâncias. Essas substâncias, quando ficam em grande quantidade durante muito tempo, elas acabam indo até o cérebro e começam a lesar neurônios. Elas diminuem o número de neurônios e o número de sinapses. As conexões entre os neurônios, que são fundamentais para você pensar, para você organizar seus sentimentos, começam a diminuir. Há trabalhos incríveis falando que, em alguns casos de grande estresse tóxico precoce, até o volume cerebral diminui. E aí o que está acontecendo? A gente está entrando num terreno agora interessante da neurofisiologia, mostrando que não é só uma coisa fosfórica, a frustração, o medo, a depressão, o receio, é uma alteração cerebral que está lá e que impede você de resolver seus problemas. E essas crianças tendem a sofrer desse estresse tóxico precoce contínuo, que levam a lesões cerebrais que podem, com o tempo, serem responsáveis por problemas emocionais importantes, principalmente alterações do comportamento, alterações do humor, psicopatias, esquizofrenias, inclusive tem gente que pensa que pode acontecer, mas os trabalhos falam em psicopatias, distúrbios de humor, né? E comportamentos inadequados. Esse é o chamado estresse tóxico precoce. E ele é tão importante que se você atende as crianças, tem um vídeo muito interessante que a gente até pode passar para vocês uma hora aí, que foi feito em Harvard e que eu até uso nas minhas conferências, mostrando como é que isso ocorre. E é um vídeo de 1 minuto e pouco, a gente pode até depois mostrar para vocês. O que acontece é que se você atende essa criança, se você é cuidadoso, se você dá atenção, se você diminui o sofrimento dela, você não deixa que o nível de adrenalina e cortisol fiquem altos. Aliás, esse cortisol você pode até medir quando acha que uma criança está muito agitada, está muito sofrida, através da saliva da criança está lá. Se o cortisol estiver aumentando, ela está estressada.
ou no circulante, mas pode ser na saliva. E aí o que acontece? Se você cuida, se você dá acesso, se você dá carinho, se você coloca num lugar em que ela relaxa, em que ela passeia, em que ela aprende, em que ela tem amor, que tenha carinho e atenção, esses níveis de hormônio não são tão altos a fim de que chegam a lesar o cérebro. Os trabalhos têm mostrado coisas muito interessantes. Por exemplo, hoje em dia, se sabe que quando você tem um trauma craniano, uma pancada na cabeça, caiu, bateu a cabeça, sangrou, quando você mexe muito com a cabeça, em lutadores de boxe, em jogadores de futebol que usam muito a cabeça, tal, você consegue pegar no sangue circulante, às vezes, dessas pessoas, uma proteína muito especial, que é chamada S100B, que é uma proteína importantíssima e que mostra que alguma coisa aconteceu na relação entre o cérebro e o sangue circulante. Quando essa proteína aparece, nem é importante guardar o nome, mas quando essa proteína aparece, a gente desconfia que houve alguma coisa com o cérebro. Onde é que a gente vê essa proteína em grande quantidade no sangue circulante? Nos acidentes, nas batidas de cabeça. Quando uma pessoa bate a cabeça e chega no hospital, em alguns hospitais aí do primeiro mundo, se faz uma análise dessa proteína. Se ela tem um pico muito alto, é sinal de que pode ter havido uma lesão que rompeu a barreira e que produtos tóxicos entram no cérebro fazendo uma chamada neuroinflamação que pode trazer prejuízo. Se num acidente, você imediatamente leva essa criança, faz uma ressonância magnética, faz um raio-x, um exame para ver se precisa intervir, se tem uma lesão cerebral. Pois bem, o que se descobriu agora é que essa proteína também aumenta nos traumas emocionais. Quando você tem realmente problemas emocionais graves, essas crianças começam a apresentar esse aumento de proteína. Ou seja, um trauma emocional grave equivale a uma pancada na cabeça, a um machucado, a uma coisa séria. Ou seja, quando a gente usa a expressão popular, nossa, tomei uma pancada na vida, que no sentido figurado, que não foi um machucado, mas foi uma coisa emocional, na verdade está acontecendo isso mesmo e as coisas se parecem muito, né? Isso é algo que a gente tem que realmente ter uma ideia muito bem feita a respeito da importância de conhecer essa situação do estresse tóxico. Alguns países do mundo são países que já se interessam em fazer sistemas de atendimento com assistentes sociais, psicólogos, em crianças submetidas a estresse, submetidas a separações litigiosas dos pais, a problemas de guerra, etc. e tal. O que acontece? Essas crianças realmente acabam sendo crianças que precisam de um processo, de uma atenção especial para poder ajudá-las. Esse é o estresse tóxico. Ajude o seu filho a não ter estresse, trate-o bem, dê muita atenção, particularmente nos 6 primeiros anos de vida. E nos 2 primeiros anos de vida e na gestação, quanto mais calma, tranquila e paciente for a vida, melhor para eles para sempre, para o resto da vida.